tarde a todos, eu me chamo Matheus e hoje vamos descobrir por quais motivos surgiram as primeiras civilizações. Nós estamos nos baseando no 5º capítulo do livro Histórias Antigas das Primeiras Civilizações de Jaime Pinsky. Foi dividido o trabalho em 5 partes e cada parte deverá ser apresentada por um participante do grupo. O ser humano, com o passar do tempo, foi descobrindo técnicas de moldar a natureza a seu favor, criando ferramentas com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Atualmente, todos os conceitos adquiridos desde o início da sua vida sedentária, no período neolítico, são divididos de forma que existam pessoas especificadas em determinadas áreas do conhecimento, como engenharia, medicina, arquitetura, ciências biológicas, o direito e dentre outras, desconhecendo a maioria das outras áreas. Assim, a sociedade se torna cada vez mais dependente de vários indivíduos capacitados a um determinado sábio. Agora, como surgiram as primeiras cidades? Olá, meu nome é Isadora e hoje vamos falar um pouco de por que surgem as cidades. Há 5 ou 6 mil anos não havia referências ou parâmetros e a organização das cidades decorre de uma série de circunstâncias sociais tão complexas que até hoje não há unanimidade entre os pesquisadores a respeito do tema. As primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia, mais especificamente em torno do rio Eufrates, como vilas, centros comerciais e militares de uma dada localização. O aparecimento das primeiras cidades está relacionado à Revolução Agrícola, onde o ser humano deixa de ser nômade e surge a primeira divisão de trabalho, originando-se os primeiros aglomerados urbanos. Mas existiu várias dúvidas por causa disso. Uma delas seria: qual o motivo pelos quais, em alguns lugares, as aldeias se transformam em cidades e em outras não? Bourdieu arrisca uma hipótese para explicar isso. Para ele, as encostas das montanhas e os vales podem ser cultivados com grande dificuldade. Síria e Palestina se considera terra fértil e chuva de inverno como elementos favoráveis ao plantio. No caso do Egito e Mesopotâmia, as condições climáticas eram e são bastante diferentes. Chuvas inexistentes após as cheias dos rios, a fertilidade da terra é excedente. Mas para ser utilizada pela agricultura, os rios precisavam ser domados, como construções de diques, valetes e etc. Claro que isso gerava trabalho e organização, mas o resultado foi a fertilidade para a terra e o alimento para os homens. Essa foi a base das primeiras civilizações. Meu nome é Ana Carolina e eu vou explicar sobre urbanização e civilização. A civilização não é um elogio e pré-civilização não pode se considerar como ofensa. Mas temos que caracterizar a civilização com parâmetros objetivos para não fazermos demagogia, dificultando mais ainda a compreensão do processo histórico. A civilização, via regra, implica organização política, injustos e governados. Implica projetos de amplos demanda em trabalho, de conjunto, administração e centraliza como canais de irrigação, grandes templos, pirâmides, portos. Implica a criação de corpo de sustentação de poder. Implica a incorporação de crenças por uma religião vinculada ao poder central, direta ou indiretamente. Implica finalmente, mas não por último, a criação de cidades. De fato, sem cidades não há civilização. A relação dialética, as invenções descobertas são precondições para a organização social tipo urbana, porque por seu lado provoca novas descobertas mediante o processo de exploração e adequação do meio ambiente. A cidade não é apenas só um determinado grau de desenvolvimento das técnicas de conhecimento em geral. Ela também impele a espécie humana a crescer. Meu nome é Camille e eu vou estar explicando do caos às cidades. A Bíblia explica no início do livro de Gênesis
como Deus criou os céus e a terra a partir do caos. Mas hoje em dia, sabemos que muito do que lemos nos primeiros livros bíblicos são adaptações de mitos criados pelos sumérios e outros povos mesopotâmicos. Mas foram os hebreus que constituíram um povo semita de origem mesopotâmica. Schild acha que esse caos bíblico, que culminou com a separação entre céu e terra, não era senão um caos mesopotâmico, onde água e terra tinham separação definitiva. Contudo, não foi Deus quem provocou a separação das partes, e sim o homem, abrindo canais para irrigar campos e secar pântanos, construindo plataformas para proteger humanos e o gado de enchentes, e dominando a água por meio de diques e definindo a terra no meio do junco. Mas a terra foi sendo liderada pelo homem, como uma disseminação de canais ampliados. Trabalhavam em grupo para realizar as tarefas coletivas. Quanto maior o pedaço de terra a ser resgatado ao caos, maior o número de trabalhadores que tinham que ser requisitados e mais comida a ser colocada à disposição deles. É evidente que o alimento excedente, em quantidade crescente, exige uma certa quantidade de força, de trabalho concentrado e organização social complexa. Oi, meu nome é Kaique e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre agricultores e caçadores. De caçador a criador, de coletor a agricultor. Grupos humanos sofreram essa transformação em momentos diferentes, com intensidade diversa em diferentes locais do mundo. Autores como Pierre Clastres chamam a atenção para mitos que tomaram o corpo pela repetição e não pela evidência. Um deles é o de que, necessariamente, a coleta e a caça seriam atividades primitivas, porque inseguras, enquanto a agricultura e a criação engendrariam forte sentimento pela segurança material. Pelos conhecimentos atuais, supõe-se que a primeira atividade agrícola tenha ocorrido na região de Jericó, na Cisjordânia, hoje sob a tutela de Israel, num grande oásis junto ao Mar Morto, há cerca de 10 mil anos. Os produtos cultivados variavam de região para região, com a natural predominância de espécies nativas como cereais, trigo, cevadas, o milho, raízes, batata doce, mandiocal e o arroz principalmente. De fato, nos sistemas de caça e coleta, estabelece um controle demográfico resultante da limitação de oferta de alimentos. Não é porque não existem alimentos na natureza, mas porque sua obtenção torna-se extremamente mais complicada para grandes grupos. Além disso, o caçador e o coletor podem chegar ao extremo de dizimar suas reservas alimentares, animal ou vegetal, sob pena de prejudicar a reposição ou produção. A técnica de caça, sendo levada para além de certos limites, podem criar um desequilíbrio ambiental. Nos grupos precedentes à Revolução Agrícola já havia uma divisão sexual das tarefas. O homem cabia a caça e a preparação de todo o equipamento para a atividade, enquanto a mulher era a coletora e a responsável pela educação dos filhos. Com as mudanças ocorridas com a agricultura, o homem passa a derrubar os bosques e preparar a terra para a lavoura, enquanto a rotina da lavoura fica nas mãos das mulheres. Acredita-se, portanto, que durante muito tempo a atividade agrícola não fixou em definitivo o homem ao solo, mas sim o deixou mais sedentário do que quando era coletor e caçador. Falarei a respeito do tema Cidade se expande. Ao necessitarem de matéria-prima que não era encontrada em determinado território, os comerciantes, através do comércio, buscavam por locais onde essa matéria-prima poderia ser encontrada. Porém, nesses locais já havia o estabelecimento de grupos humanos, sendo assim, houve o convencimento desses grupos a extraírem ainda mais do que o habitual. Eles tiveram, então, que especializar-se para dar conta da demanda dos produtos solicitados. O contato feito através do comércio possibilitou que vários povos transformassem suas aldeias em cidades. Vale ressaltar que a presença do comerciante em um novo local possibilitou no que chamamos de difusão da cultura. Um exemplo disso aconteceu em Bíbulos, Líbano atualmente, onde os egípcios iam buscar o cedro. A presença dos egípcios foi muito grande, seus funcionários levaram para a cidade suas crenças e a escrita,
Os fenícios tomaram conta com a cultura egípcia e criaram suas cidades a partir daí. Nem sempre a presença dos comerciantes eram aceitas, podendo haver uma possível guerra. Era trágico para a cultura quando acontecia de um povo aprender apenas técnicas ligadas à atividade bélica, ao ponto de destruir a civilização de onde teve seu conhecimento. Espero que tenham gostado. Desde já, muito obrigado por ter assistido até aqui. Todas as fontes alternativas estarão agora nos créditos. Novamente, obrigado e tchau!